Irmãos, essa história do Gênesis, ela é conhecidíssima, né? Ela é uma história que até criança já sabe, né? E alguém aqui já pecou alguma vez na vida? Alguém já? A gente critica Adão e Eva, né? A gente fala, não, um dia que eu chegar no céu eles vão ver. Ou não sei se você já pensou, ó, se, se Adão não tivesse desobedecido a Deus, talvez eu não estaria sofrendo aqui. Não sei se você já pensou nisso. Eu já, uma vez eu pensei assim, nossa Deus, se eu calculando direitinho aí, eu não precisava nem orar para amanhã para ir ser salvo. Porque se eles não desobedecem, nós estávamos no jardim até hoje, a culpa é deles. Não é? Você já pensou assim ou não? Só fui eu. O que eu quero falar é o seguinte: o que é pecado? Alguém aqui quer arriscar o que é pecado? O que é pecado? Pecado é o que, Laura? Hã? De quê? A palavra. É. Também. O que mais? O que é pecado? Porque a gente fala tanto de pecado, né? Tem, na teologia tem uma doutrina, né? Que eu vou dar aula de teologia, mas se chama amartologia, a doutrina do pecado. É só o assunto sobre pecado. Pecado original. O que é o pecado original? É o pecado que primeiro cometeu, que seria Adão e Eva. Irmão, o pecado é você transgredir a lei de Deus. É basicamente isso. E quando eu falo a lei de Deus, eu não estou me referindo à lei de Moisés, não. São leis espirituais. Você não é um robô, você tem um livre-arbítrio. Deus já sabe? Óbvio que sim. Porém, o que ele sabe do futuro? Deus ele já escolheu para você um plano. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Deus tem um plano para você. Ele tem um plano dele. Agora você vai aceitar o plano dele ou tomar suas próprias decisões. Essa aqui é a questão. Entendeu? Então, o que é o pecado? O pecado é você quebrar uma lei que Deus estabeleceu. Não se engane. O diabo, irmão, ele não mudou, as estratégias dele são as mesmas, ele continua fazendo as mesmas coisas, tá? A Bíblia fala que quando alguém é tentado, não diga que por Deus sou tentado, porque primeiro que Deus não tenta ninguém, pelo mal não pode ser tentado. Quando alguém é tentado, ele é atraído pela sua concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então, todos nós que estamos aqui temos uma concupiscência. O que é isso, pastor? Talvez você nunca adulterou, mas você pode ser que sua concupiscência seja vontade de trair sua esposa. Talvez você nunca usou droga, mas talvez o seu desejo é de usar droga, mas nunca tenha feito. Então, é uma concupiscência. É um desejo da sua carne, é uma inclinação que você tem, mas você nunca cedeu. Então, eu quero que você saiba que o mal, desde o primeiro homem que caiu até o presente momento, esse mal existe. E ele nos tenta. Abra aí, por favor, Gênesis, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Quem achou? Tu achou? Lê aí, por favor. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ele está falando com quem isso aqui? Ele está falando com Caim, que cedeu em matar Abel. Observe que antes dele ceder em matar Abel, ele estava sendo tentado pelo desejo de assassinar o seu irmão. Aí Deus chegou para ele e falou: Caim, o negócio é o seguinte, o mal, a tentação da sua concupiscência já está à sua porta. Agora tem um detalhe, você pode dominar o seu mal. Você pode vencer o desejo de matar seu irmão. Entende? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus aqui na terra. E nesses últimos dias, existe uma batalha pelas nossas mentes, existe uma guerra espiritual em andamento. Então, vai ter esses tipos de pensamento que chega para você, principalmente quem é jovem, é solteiro, não tem uma vida sexual ativa, por exemplo, que é uma área que os demônios atuam muito, que é na área sexual. Tipo de pensamento, tipo, olha, por que você não assiste pornografia? Por que você não fica com várias meninas? Esses tipos de pensamento é o mal querendo fazer você ceder e quebrar uma lei espiritual. Então, qual é o maior desafio do diabo? Porque, tipo assim, irmão, o diabo, ele é poderoso, não se engane, o diabo tem poder.
Jesus tem todo o poder, mas ele também tem poder. Qual é a diferença de Jesus para Satanás? Satanás tem poder e Jesus Cristo tem todo o poder. Não existe uma guerra travada entre Jesus e Deus. Tanto é que na Batalha da Magedon fala que o único anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Não é um exército celestial, não vai ser Miguel, o arcanjo, mas vai ser o único anjo que vai prender Satanás por 1000 anos. Então observe que não existe uma guerra travada entre Deus e Satanás. Deus é superior porque ele é o Criador. Hã? A Bíblia fala que ele vai vencer o anticristo, por exemplo, com o sopro da sua boca. Então, imagina o nível da batalha. Mas o diabo, irmão, ele é poderoso pelo fato de ele ter sido o quê? Um querubim ungido. Não há na Bíblia duas classes de anjo específicas. Eu vi até uma cantora famosa no podcast falar uma coisa que ela está viajando. Não existe vários. Ela falou: eu tive uma revelação, eu vi um anjo. Eu tenho quase certeza que era um arcanjo. Não era arcanjo, irmão, porque na Bíblia só existe arcanjo classe una, que é o Miguel. A Bíblia não fala apenas que ele era um arcanjo, fala que ele é o arcanjo Miguel. Serafim tem mais de um, querubim tem mais de um, tronos tem mais de um, dominações tem mais de um, principados tem mais de uns, que estão nas luzes que não caiu, porque existe principado das trevas e principados e potestades que não são das trevas. Mas, enfim, classe una, o arcanjo Miguel, classe una, um querubim ungido. Não há relato na Bíblia de outro anjo que foi ungido por Deus, além de Helel ben Shahar, que é o querubim que caiu do céu, que você conhece como Lúcifer, ou Satanás, ou queira chamar como você achar melhor. Então, se ele foi ungido por Deus, ele tem poder, irmão. Jesus estava no deserto da Judéia, certo? Você conhece o texto? Jesus é Deus? Sim ou não? O que Satanás fez? Ele teletransportou Jesus do deserto da Judéia para o pináculo do templo ou não? Você lembra disso? Então, se ele o fez, é porque ele tem o quê, pastora Paula? Poder. Agora, deixa eu te falar uma verdade. O diabo, ele é mais legalista do que poderoso, irmão. Percebe? Irmão, eu não tenho, diante de Jesus, o que eu vou falar para você, eu não estou desafiando o diabo, não estou falando, quando eu sair daqui, vai me pegar lá em casa que eu vou quebrar o pau com você. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo de demônios. A única pessoa que, de fato, me faz ter medo é Deus, quando ele faz. Se você fizer, eu vou lhe pegar. Eu falo, calma, Senhor, eu estava brincando, não era sério. Não tenho, irmão. Por quê? Porque ele só tem algum tipo de autoridade sobre a minha vida quando eu quebro alguma lei espiritual. Eu vou dar uma receita para você importante hoje. Você não pode ignorar quando você comete um pecado, irmão. Sabia que tem gente que ignora quando quebra a lei de Deus? Ele finge, ele age como nada tivesse acontecido. Sabia que tem crente que faz isso? Comeu o fruto proibido, fica de boa, vai para a igreja, sai da frente de Satanás, que ele está cheio de poder. Deixa eu te falar uma coisa. A manifestação do poder de Deus não é a aprovação de que Deus está concordando com a sua conduta. Sabia disso? Não é porque você sente a manifestação do Espírito de Jesus que ele está concordando com as suas atitudes e com o seu comportamento. Eu falo por mim, irmão, eu sou pecador e eu conheço meus pecados. E quando eu erro, eu sou consciente do que eu fiz, eu não ignoro o pecado. Por quê? Toda vez que você quebra uma lei espiritual, isso causa no mundo dos espíritos um tumulto, irmão. Você viu a pastora Paula sendo usada aqui por Deus? Deus fala através de pessoas. Por quê? Porque ela é matéria e Deus é espírito. Os espíritos falam através da matéria. Então, quando ela abre a boca, ela fala, quem está cansado, vinde a mim, coisa e tal. Jesus estava falando. Porque ela é matéria e Jesus é espírito. Então, o espírito fala através da matéria. Então, dependendo da lei espiritual que você quebra, você tem que ter cuidado, porque pode entrar um outro espírito que não seja o espírito de Jesus através da sua vida. Entende? Então, eu sou corpo, eu sou matéria. Quando leis espirituais começam a ser quebrados, outros espíritos começam a se comunicar comigo. Sabe quando você dobra o joelho e você ora? Você já percebeu que na hora da oração você começa a ter uma percepção do que tem que ser feito para Deus? Alguém já aconteceu isso com você? Você dobrou o joelho, você começa a entender na oração. Nossa, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer isso de estratégia para a igreja. Nossa, não, eu preciso ir para o culto hoje. Não vai... Não, a pastora Paula falou, não, eu estava orando, e aí quando meu marido perdeu o emprego, eu entendi então que era, Deus já estava preparado. O que é isso? O Espírito de Jesus estava comunicando a ela. Certo? E os demônios também comunicam ao nosso espírito. Veja,
Quando você quebra o princípio, você vai ter uma grande problemática aqui, de outros espíritos começarem a se comunicar com você também. Percebe como isso é uma coisa séria? Então, o que Deus quer de nós? Deus não quer que você ignore os seus erros. Existe uma diferença muito grande entre você pecar e viver na prática do pecado. Por exemplo, se eu mentir, eu não sou mentiroso. Eu não vivo enganando todo mundo. Eu não vivo mentindo para todo mundo. Eu lembro uma vez que eu falo, poxa vida, eu nunca minto. Na hora que eu vou mentir, Deus usa o pastor Everton para mim. Estava lá no condomínio, tinha uma moça lá que estava atrás do David, querendo levar o David ao pecado. É brincadeira. Brincadeira, não é sério mesmo, estava querendo. Aí, o David falou, não fala que eu estou aqui, se esconde no banheiro. Quando ela chegou, cadê o David? Eu falei, não sei. Foi fazer ronda. Vem, amigo, vem. Eu menti, irmão. Aí eu bem de boa, nunca minto, uma vez põe na conta. O pastor Everton mandou uma mensagem. Não sei se ele lembra disso. Ele mandou uma coisa que tinha nada a ver, mas eu entendi que Deus usou ele. Ele falou assim, será que foi válida essa mentira? Eu falei, Jesus. Eu falei, rapaz, eu nunca minto, Senhor. Mas eu sou mentiroso? Não. Por quê? Eu não vivo enganando as pessoas. Tem gente que mente tanto que ele acredita na própria mentira dele. Eu lembro na época lá no Pernambuco, que a gente era adolescente, um amigo meu que ele falava que o pai dele era policial civil e federal, advogado, juiz, e a gente ficava... Aí uma vez a mãe dele chegou assim, e nem sabia que era mentira, a gente fazia sacanagem, né? Falava assim, que benção que seu marido dá civil. A mãe dele falou, civil? É mentira dele, rapaz, meu marido é policial, não. Então tem gente que vive mentindo. O que é isso? Se você vive uma vida de mentira, você está na prática do pecado. Entendeu? O cristão, ele não vive na prática do pecado, ele pode pecar. Ok? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Marco é casado. Oi? O Marco é casado. Está casado lá há 10 anos. Aí passou uma mulher na frente do Marco e Marco não se conteve. Sabe? Marco olhou. Porque o problema não é olhar, irmão. Porque, veja bem, você pode reconhecer uma pessoa bonita. Você pode falar, essa mulher é bonita, esse homem é bonito. Você tem como falar que a pessoa que é bonita é feia. Não, o cara é bonito, não é feio, não é bonito. Mas quando você olha que é bonito e fala, e pensa, ou lá em casa, o que aconteceu? Pecou. Ou não pecou? Aí olhou, desejou, não saiu, não fez nada, mas Jesus falou, e ele é o dono da lei, ele que estabeleceu a lei do reino. Ele falou, não é só adultério se você sair e deitar com a mulher, mas Jesus falou, não sou eu que crio as regras. Ele falou, se você olhar, desejar, querer, imaginar, fazendo, e pipipi, papapá, Jesus falou, adulterou. Aí o que você vai fazer? Eu vou ignorar que eu olhei, desejei e quis. Bom, o Marco não é um adúltero, nem um prostituto. Mas naquele momento, ele olhou, ele desejou e ele quis. Então ele fez o quê, irmão? Quebrou uma lei, pecou. Aí o Marco vai ignorar isso que aconteceu? Não, irmão. Ele não pode ignorar isso. Ele precisa confessar a Jesus isso e ele precisa parar de olhar para as meninas e desejá-las. Ok? Um exemplo. Tem muitos jovens que caem no pecado da pornografia, principalmente quem não é casado e que é jovem, adolescente. Tem pessoas que ficavam tão mal com isso que pensavam até em cometer suicídio. Não sei se você sabe disso, mas o pecado da pornografia, ela é equivalente ao pecado da cocaína. Não sei se você sabe disso. Se você fizer uma ressonância magnética para quem é viciado na pornografia, pegar o cérebro de uma pessoa, João Paulo, que é viciado na cocaína, os mesmos buracos, as mesmas coisas que tem no cérebro de um viciado em cocaína, é a mesma coisa que vai encontrar no viciado em pornografia. Entendeu? Ele está quebrando a lei espiritual, mas não precisa se matar por conta disso. Entendeu? Quando você vem para Cristo, o que você está? Você está num processo de santificação para entrar em santidade. Amém? Misericórdia, irmão. Amém? Então, como é que funciona o processo? Eu estou em processo de santificação para entrar em santidade. Agora, olhe para cá, que isso é muito importante. A gente já vai entrar no teor do estudo aqui, praticamente. Você pecou. Aí você peca, o que você precisa fazer? Eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso deixar esse pecado. Porque senão isso vai me comprometer espiritualmente. Ok? Eu esqueci o que eu quero falar, um outro ponto aqui. Então, você pecar, você quebrar, quando você peca, você quebra leis espirituais.
E como é que... Sim, lembrei o que eu ia falar. Uma coisa muito importante que você tem que saber. Para Deus não existe pecado e pecadinho e pecadão. Ele fala que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Ai, pastor, porque nas igrejas durante muito tempo é assim, né? Nossa, o irmão pecou. O que ele fez? Traiu a mulher dele. Nossa, o irmão pecou. Mas para Deus, se ele adulterou e você fala mal do pastor, da mulher do pastor, da igreja, você está em pecado também. Tá, percebe? Então, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Existe a consequência do pecado. Dependendo do que você passa, pode comprometer você. Porque, por exemplo, né? Tem muitos pastores aí que virou moda casar, se separa, casa de novo. Mas esse tipo de pecado, de estar casando, se separando e casando, compromete seu ministério. Tem pastor que é o Fábio Júnior Gospel, já se separou 30 vezes. Está reprovado para o ministério, querido. Você não serve para ser pastor, nem para aconselhar casais. Porque é um princípio muito básico. Se você não manteve seu casamento, você vai aconselhar o casamento dos outros. Outra coisa que reprova casamento, pastoreio. Imagina, o cara é pastor, traiu a mulher perdoou, tudo bem, mas eu tendo minha esposa, você acha que eu vou querer que esse pastor aconselhe minha esposa? Você já imaginou? Você chega lá para o seu marido, eu vou me aconselhar com o pastor falando e tal, seu marido pensa, qual pastor? Aquele que traiu a mulher dele? Tu acha que ele vai deixar? Não vai, irmão. Então, qual que é a diferença de um pecado para outro? Você pode comprometer o seu propósito. Você vai ser salvo, mas você pode comprometer aquilo que Deus tem na sua vida. Por exemplo, um pedófilo. Acabou para ele, irmão. Vai ficar preso. Então, dependendo do pecado que se cometa, você pode destruir sua vida ministerial, aquilo que Deus tinha para você. Então, a diferença de um pecado para o outro seria essa, a consequência. Mas para Deus, não tem esse negócio, não, irmão. Porque sabe o que acontece? Os pecados que são leves na cabeça da gente, tem pecado que é leve, né? Não é isso? Por exemplo, um entretenimento desacerbado é pecado, irmão. Ou você acha que não? Tem gente que acha normal, ele fica lá, assiste 50 episódios de Netflix, vai jogar bola, entendeu? Quer namorar com a esposa toda hora, a vida dele é só isso. Namora, assiste filme, joga bola, joga videogame. O entretenimento desacerbado é pecado, irmão. Deus criou essas coisas para a gente se divertir, é bom, é legal, é? Porém, você precisa ter tempo para Deus. Porque se você coloca o entretenimento no lugar de adorar, servir, buscar a Deus, o que vai acontecer? Você está estabelecendo no seu coração um ídolo. Deus está sendo colocado de lado e Deus não se agrada disso. Porque o que Deus fala na palavra dele? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Você já buscou a Deus com tudo que há dentro de você? De falar assim, eu vou acordar 4 horas da manhã hoje, eu vou ter que trabalhar às 6. Mas 4 horas da manhã, se prepara, Jeová, que você vai me encontrar lá. Já fez isso, irmão? O tanto que você gasta seu tempo com entretenimento, já pensou em substituir, buscar a Deus? Você já fez isso alguma vez? Então vamos lá. Se você quebra leis espirituais, você não pode ignorar isso, irmão. Você vai para casa com essa palavra. Você não pode ignorar quando você quebra uma lei espiritual. Isso não pode ser ignorado. Quebrou? Resolva. Eu não estou falando para você fazer o pastor Everton de padre, não, que aqui não é igreja não tem um confessionário aqui. Você, padre Everton, senta aqui que eu quero confessar meus pecados. Não sei, irmão. Xingou alguém no trânsito? Não ignore isso, porque a gente tem um hábito de pegar pecados que na cabeça da gente são pecados pequenos, com medo demais da conta. Não sei, irmão. Não sei. Não sei. Mas sabia que a gente tem um hábito de ignorar coisas que a gente acha, não, isso aqui não tem nada demais. Por exemplo, eu brinco, né? Eu falo assim, eu até brinco, eu falo, esse relógio aí é original, por exemplo? Alguém fala assim, não, isso aqui é Paraguai. Aí você fala assim, ah, pastor, eu sabia, mas comprei. Aí o outro fala assim, aí, Paraguai, pastor. Fala, esse é o pecado dele, e qual é o seu? Sabia que a gente tem o hábito de falar do pecado do outro, quer que a gente tem pecado também? Ei, escute, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você tirar o argueiro que está no olho do seu irmão, você já tirou a trave que está no seu? Por que Jesus falava dos hipócritas? Antes de você falar, não adulterarás. Você também não pode ser adúltero, irmão. Paulo falou assim, sede depois meus imitadores. Espera aí que agora eu vou bater em você, segura aí.
O apóstolo Paulo falou assim: sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Antes de você criticar alguém, você tem imitado Jesus? Você se parece com Jesus? Você tem um cheiro dele? Você tem um jeito dele? Sabe quando Pedro tenta negar Jesus? Aquela passagem bíblica é a que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque a mulher falou assim: tu estavas com ele. E o que disse Jesus, irmão? Olhe para cá, deixa Herão para lá. A mãe dele vai resolver aí com ele. Ele falou assim, a moça falou: tu estavas com ele. E Pedro falou: não estava não. A moça falou pela segunda vez: tu estavas com ele. E ele falou: não, nem conheço esse homem. E a mulher disse: tu estavas com ele, porque a tua fala te denuncia. Irmão, deixa eu te perguntar de novo: você se parece com Jesus? Sabe por que eu não tenho medo do demônio? Porque quando o demônio aparecer para mim, eu falo assim para ele: você não tem nada em mim. Não porque eu não tenha pecado. Ele não tem nada em mim. Porque diante do meu Deus eu não escondo nada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: você não presta. Vou usar uma expressão lá do Nordeste: você não vale o que o gato enterra. Você já experimentou falar com Jesus e se expor para ele do jeitinho que você de fato é? O que você sente, a raiva que você tem, de quem que você está com raiva, o que você já fez? Já experimentou isso? Para você ver o impacto espiritual que isso vai causar na sua vida? Se você se expor diante dele, você não vai ter medo da serpente. Porque quando a serpente chegar, você fala assim: você não tem nada em mim, porque tudo que há em mim, tudo que eu fiz, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu ainda vou fazer, já está diante dele. Percebe? Agora, vamos lá. Se eu quebro uma lei espiritual, o que eu tenho que fazer para resolver, irmão? Porque tem que resolver, irmão. Você não pode ignorar, você precisa resolver seu problema. Quebrei uma lei espiritual. O que você vai fazer? Porque, veja, Deus tem um plano para a sua vida, mas Deus não lhe criou um robô. Ele fala assim: eis que te põe uma bênção ou uma maldição, a morte e a vida. E ainda fala assim: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Todo texto que você pegar na Bíblia, primeiro que se manifesta o homem, depois Deus tem uma reação à manifestação do homem. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, assim serei achado de vós, do Senhor. Outro texto, quando ele fala assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Perceba. Para Deus se manifestar na sua vida, primeiro você tem que se manifestar a ele. E aí, como forma a Deus, ele responde a você. Salomão fez um sacrifício de 1000 holocaustos, não foi assim? Deus já tinha falado com Salomão? Ainda não. Mas quando Salomão começou a orar e falar: Deus, eu lhe faço um grande sacrifício. Eu lhe trago 1000 holocaustos. E a casa que eu vou construir para ti é para esse povo se arrepender dos pecados. Meu irmão, Deus não aguentou, irmão. Deus olhou para Salomão e disse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e vou sarar a sua terra. Você quebrou princípio? Você quebrou leis? Como é que eu resolvo? Todo aquele que quebrou leis precisa voltar para o princípio. Você só consegue resolver uma lei espiritual que você quebrou de Deus voltando para o princípio. Quando alguém pergunta para mim, com a cara mais lavada do mundo: pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Eu começo a ler por onde? Parece uma brincadeira, mas eu digo do começo. Não parece uma brincadeira, né? Por onde eu começo? Começo pelo começo. Não, pastor, você está brincando. Começa pelo Mateus? Não, meu irmão. Para entender o final, tem que ler pelo começo. Você tem que ler o começo. Crente é igual aquele povo que se mete na conversa dos outros. Não viu nem a conversa da pastora Paula com a pastora Karina. Chega no meio do caminho andado. Não, eu também acho disso. Então, o que está acontecendo aí? Já falar um assunto que tem nada a ver. Você não está entendendo o assunto, meu filho. Você chegou ao assunto agora. Não é isso que a gente estava falando, não. Então, para você entender, para você restaurar a lei que você quebrou,
você precisa voltar para o princípio. A gente até brinca, né? Tem pastores, amigos meus, né? Vários, até de Pernambuco, todo mundo brinca com isso. Abraão tinha várias mulheres, perdão, Abraão tinha a Sara, depois veio a egípcia H, porque H não era o nome dela, H significa a estrangeira, tá? Hashtag fica a dica. Depois ele foi lá, casou com Ketura, Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas, Davi, meu irmão, nem se fala. Aí tem homem que brinca, né? Porque na nossa vez é pecado e na vez dele não era. Por um fator muito simples. Sabe por quê? Porque no princípio não foi assim. Se quisesse que o homem tivesse várias mulheres, tinha feito Adão, Eva, Maria, Fernanda, Carolina, por aí se ia, um monte de mulher para Adão. Deus fez uma para um único homem. Deixa eu te falar isso, irmão. Se você quebrou o princípio, você precisa voltar para o começo. Se você errou na história, você precisa voltar para o começo. Deus não é acusador. Deus não é acusador. Pelo contrário, Ele é justificador. Agora você precisa se atentar, porque o que eu estou falando aqui é algo de Deus para a sua vida. Para cada um de nós que estamos aqui, existe um anjo. Pode chamar ele de anjo caboeta, como queira chamar, X9. Escolha o nome. No dia que você nasceu, Satanás foi lá, pegou um demônio e falou, fica aqui. E Jesus pegou um anjo e falou, você fica aqui também. E o que é que esses demônios fazem? Eles ficam tentando lhe levar a quebrar leis espirituais. E o seu anjo? Meu Deus, irmão, o seu anjo fica assim, não faz isso não. Aí quando você fala assim, não vou fazer, ele, isso é dos meus. Esse cabo é bom. Por quê? Porque a Bíblia fala que no dia de que nós vamos nos encontrar com Deus, e naquele dia vai se abrir o livro da vida. Todos quantos tiver escrito, o nome deles estão salvos. E além do livro da vida, vai se abrir os livros, no plural. Cada um de nós que estamos aqui temos um livro. E antes que alguém me critique aí na internet, tá com heresia. Eu não tenho tempo para citar todos os textos aqui, vai ler a Bíblia. E aí, o que acontece? Esse anjo que te acompanha, tá? Ele está escrevendo tudo, irmão. Tudo. Tudo que você faz de errado, tudo que você faz de certo, quando você ignora Deus, quando você ignora o comando do Espírito Santo, está tudo escrito. O povo está tão habitolado com o mundo aqui que ele não percebe que a vida está acabando. Ai, morreu o Silvio Santos. Desculpa te falar, você também vai morrer, irmão. Você está preparado para morrer? Só tem duas coisas para acontecer conosco. Ou nós seremos arrebatados, glória a Deus por isso, ou nós iremos morrer. Você está preparado para morrer? Se Jesus falar para você assim, é hoje, você vai se encontrar comigo, eu quero ver o que está escrito no seu livro. O que você vai apresentar a mim? Se ele fosse fechar o livro agora, Marco, tá bom, já escrevi demais, vou fechar agora, sobe aqui que eu quero trocar uma ideia com você. Ai, Deus, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Já foi, meu filho. Quem orou, orou. Quem jejuou, jejuou. Quem leu a Bíblia, leu. Quem foi para o culto, foi. Quem obedeceu, Deus obedeceu. Acabou. Sabe aquela passagem bíblica de Lucas que fala do homem rico que foi para o lugar de tormenta? Aquilo não é uma parábola, como o pastor Everton já sabe. Aquilo aconteceu de verdade, porque na língua original hebraica não tem capítulo nem versículo. Quem colocou que era uma parábola foi o teólogo, não sei o que ele estava na cabeça, ele colocou a parábola de Jesus. Mas no texto não fala que é parábola. Parábola não tem nome de pessoa. Parábola do semeador, quem era o semeador? Não tem nome. Mas na história de Lázaro e do pobre, como era o nome do pobre? Era Lázaro. Você lembra que o homem estava em tormento e falou para Abraão, quando viu Abraão do outro lado? Falou assim, pai Abraão, fale para Lázaro, molhar um pouco a mão aí, refrescar a minha língua, que eu estou atormentado neste fogo. Ele fala, olha,
Na tua vida, tu teve consolo, ele tormenta. Agora você é atormentado, ele é consolado. Porque na eternidade só tem duas coisas, irmão. Só tem tormento e consolo. Em vida você decide se quer ser consolado ou atormentado. Uma decisão sua. Agora preste bem atenção. Na hora que ele estava naquele lugar de tormento, ele falou assim: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Permita-me que algum dos mortos vá lá e pregue para eles não virem para esse lugar que eu estou. É muito poderoso o que Abraão falou para aquele homem, irmão. Porque, pastor, muita gente não percebeu, mas ele falou assim. Eu sinto a virtude de Deus quando eu falo isso. Ele falou assim: Ei, ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que Abraão quis dizer? Olha o que ele falou. Eles têm Moisés e os profetas. O que isso significa? Ele estava dizendo, eles têm a palavra de Deus. Se eles se voltarem para a palavra de Deus, jamais irão para um lugar de tormento. Se você quebrou princípios, você quebrou leis espirituais. Preste bem atenção, irmão, não perca o foco, porque Deus está falando. Se você quebrou leis espirituais, você precisa voltar para o princípio. E onde está o princípio, pastor Júnior? Está na palavra. Quando eu leio aqui, irmãos, sabe? Eu abro aqui e está aqui, não adulterarás. Ou quando diz assim, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmão? Quando a palavra está na sua mente e no seu coração, ela é a bússola que vai te orientar a caminhar dentro do princípio. Entendeu? E se eu cumprir o princípio, o que vai acontecer comigo? Deus vai abençoar a sua vida. Abençoar. Guarda o princípio. Porque Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e ele falou, tem muita árvore aqui, muitos frutos. Qualquer fruto que você quiser comer, pode comer livremente. Só não coma o fruto proibido, porque no dia que você comer, certamente morrerá. O que Deus falou? Obedeça a minha palavra. O que é quebra de princípio? É desobediência à palavra de Deus. Ai, pastor, não pode falar não para o meu filho, porque a psicologia fala que se eu falar não para o meu filho, vai traumatizá-lo. Irmão, a história da Bíblia começou, Deus falando para Adão, não comerás. Deus falou para ele, não. A história da Bíblia já começou, Deus dizendo, não. Tem coisas que você tem que entender na sua vida, que é não. Ai, Deus, mas ela é tão bonita, ela é tão formosa, meu Deus, aquilo ali não é uma mulher não, Senhor, aquilo é um avião. Cuidado, irmão, que o avião cai. Despanca. E quando cai, não morre sozinho não, mata todo mundo que está dentro do avião. Mas Deus, irmão, você precisa obedecer o princípio, para Deus abençoar a tua vida. Mesmo que a mulher esteja pintada de ouro e diamante. Eu estou falando com os jovens hoje aí. Esteja pintada de ouro e diamante. Eu sei que é dureza, Marco, mas tem que falar? Não. Ai, Marco, mas você não gosta? Não, pode pensar o que quiser. Não. Sabe o que eu fico pensando? Quando a mulher é porque eu estava pensando na piada, me segurei. A mulher de Potifar queria pegar José. Eu fico imaginando, se José pega ela, uma vez eu estava pregando na Assembleia de Deus, os irmãos se escandalizaram. Eu falei, irmão, se tem uma coisa que José queria, era pegar a mulher de Potifar. Os irmãos olhou assim, ficaram todos escandalizados. Irmão, José queria, irmão, José tinha 17 anos. Testosterona na veia. A mulher não era feia, porque como diz o Cláudio Duarte, mulher feia não tenta ninguém.
Ela era muito bonita, mas nem tudo que você quer, você pode fazer. Não tem problema em você falar para Deus, Deus, eu quero, eu estou me tremendo todo. Mas eu não vou fazer, porque eu tenho um comprometimento com a tua palavra. Ele disse em Daniel 1:8, e Daniel assentou no coração, não se contaminar com o manjar do rei. A tentação é forte, Marcos. E eu não estou falando só sobre sexo e prostituição, não. A tentação é forte para deixar você soberbo, idólatra, promíscuo, lascívio. É forte a tentação, irmão. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, resista, meu filho. Resista. Porque o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir sobre a tua vida é uma bênção tal como nunca antes você viu até agora. Seja forte. Seja perseverante. Sabe o que eu fico pensando? Se José tem pego a mulher de Potifar, será que ele tinha virado governador do Egito? Será? Oi. Não ceda. Porque senão você vai comprometer o seu propósito. Não ceda. Senão você vai comprometer a sua história. Irmão, eu já tive experiências sobrenaturais. Eu não gosto de estar contando testemunho. Mas, gente, houve uma época da minha vida que era assim. Que eu estava parecendo... Eu acho que meu nome não era nem para ser mais Júnior. Era para ser Júnior Constantini. E tanto demônio que eu expulsava. Passava na rua, o demônio pegava um. Passava na rua, o demônio pegava outro. Passava na rua, o demônio pegava uma mulher que estava na rua, corria para a pista e dizia, vem me expulsar daqui. Aí a guerra começou assim, expulsava demônio. Depois o demônio pensou, nossa, toda vez que eu chego, ele me expulsa. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ele. Aí aparecia, tentava, eu não cedia. Aí na última falou, já que ele fica me expulsando, já que eu tento, ele não cai, vou fazer o seguinte, vou fazer propostas para ele. Aí ele chegava e falava, se você pedir, eu te dou riqueza, só fala que quer que é teu. Isso acontecia comigo. Eu dizia, não quero não, tá doido? O que você quiser, eu te dou, o diabo dizia. E eu dizia, vou não, Vitória não deixa não, tá doido? O diabo pegou Jesus do deserto da Judeia, levou ao pináculo do templo e disse, ei Jesus, tudo isto eu te darei, se você só prostrar, só um pouquinho, não precisa ser muito não, Jesus, só isso aqui assim tá bom para mim, e me adorar. O diabo tem riqueza para te dar, irmão. Tem mulheres, tem poder, tem tudo isso. Mas é tudo passageiro. Ele quer negociar a promessa de Deus com aquilo que ele pode te dar, que é passageiro. Mas tudo que Deus está te entregando hoje é eterno. Deus não entrega nada que se acaba para ninguém. Ficaremos na terra com a sua promessa. Em seguida seremos arrebatados ao céu. E terceiro, nós iremos descer para a terra para governar a terra por 1000 anos. E por fim, a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. E nós iremos cumprir o nosso propósito pela eternidade. E jamais terá fim. Aquilo que Deus está te entregando hoje. Você que quebrou princípios. Deus está nos chamando para ir para o começo.